Olá pessoal, neste vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre as matrizes. Bom, conteúdo novo aí para vocês e vamos lá. Bom, uma matriz, ela sempre é apresentada por um tipo, né? E esse tipo vai vir M por N, nome genérico, M por N. Isso quer dizer o quê? O M quer dizer a quantidade de linhas, então esse M vai ser substituído por um número, que vai ser a quantidade de linhas. Linha que a gente chama são as linhas, as filas horizontais, né? Neste caso aqui, nós temos uma matriz, e aqui nós temos, ó, 3 linhas, né? Horizontal aqui nós temos 3 linhas. E N significa a quantidade de colunas. Colunas são as linhas verticais, né? Então, neste caso aqui, ó, nós temos uma matriz M por N, que é 3 por 4. O que significa? 3 linhas e 4 colunas. Então, nós temos aqui linhas horizontais, 3 colunas, que é a vertical, 1, 2, 3, 4. E as matrizes, elas são apresentadas dessa forma, né? Ou entre parênteses ou entre colchetes, certo? Elas são apresentadas para nós assim, pra gente assim. E aqui eu coloquei A1, A11, A12, A13. Isso aqui são os elementos de uma matriz, né? Uma matriz 3 por 4, ela vai ter 3 linhas, 4 colunas e vai ter 3 vezes 4, 12 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elementos. Esses elementos são substituídos por números, tá, pessoal? Aqui eu tô apresentando a vocês, esse primeiro elemento, ele é chamado de elemento, no caso da matriz A matriz, ela é denominada com letra maiúscula, a matriz A. Esse elemento A11 quer dizer o quê? Que é o elemento, um número que está na linha 1 e na coluna 1. Esse número aqui do lado é a posição. É o primeiro, ele está na linha 1 e coluna 1, certo? É a posição desse elemento. Por exemplo, esse elemento aqui, A23, quer dizer o quê? Ele está na segunda linha e na terceira coluna, certo? Essa é a posição dele. Segunda linha, 2, 3. 2 quer dizer, o primeiro número é a linha e o segundo número, coluna. Tá aqui. Eles são representados, os elementos são representados por A e J. Esse I vai ser transformado no número, que vai indicar a posição desse número. I quer dizer qual linha ele está, o I é a linha e o J é a coluna. E aí a gente troca por números, que vai indicar esse número tá onde, qual é a posição dele na matriz, né? Então, o I e o J representam a linha e a coluna que esse número está, em que esse elemento está na matriz. Então, nós temos aqui esse elemento A32, é o elemento que está na linha 3 e na coluna 2, então ele só pode estar aqui. Certo, pessoal? Então, a matriz é apresentada para a gente dessa forma. Nós temos os elementos, a posição dos elementos e o tamanho dessa matriz, né? Quantos elementos essa matriz tem em relação à quantidade de linhas e colunas. Se eu tenho uma matriz 3 por 4, quer dizer que ela é uma matriz de 3 linhas e 4 colunas. 3 vezes 4, 12. Então, quer dizer que tem 12 elementos. Numa matriz 5 por 7, quer dizer que é uma matriz que tem 5 linhas e 7 colunas. E aí, multiplicando 5 por 7, 35 elementos, números dentro dessa matriz, certo? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Nós temos aqui uma matriz A, e essa matriz tem 4 elementos aqui, né? Primeiro elemento, menos 2, esse aqui 0, 5 e 3. Bom, nós temos uma matriz com 2 linhas e 2 colunas. Então, essa matriz é uma matriz 2 por 2. Olha, 2 linhas, 2 colunas, né? 2 linhas, 2 colunas, 2 por 2. Então, quer dizer que ela tem 4 elementos, está aqui, né? Quem é o elemento A11?
Ou seja, o elemento dessa matriz que está na primeira linha e na primeira coluna. Bom, primeira linha é essa, primeira coluna é essa. Então, o elemento A11 é o menos 2, né? Na linha 1 e coluna 1. É esse elemento aqui, certo? O elemento A12 é o elemento que está na linha 1 e coluna 2. Bom, linha 1 é essa, então são esses dois, um desses dois elementos. Quem está na coluna 2? Menos 2 está na coluna 1, 0 está na coluna 2. Então, o elemento A12, linha 1, coluna 2, é o 0, certo? O elemento A21, ou seja, linha 2, coluna 1. A21, linha 2 é essa linha, coluna 1, primeira coluna é essa. Então, o elemento é o 5. O elemento A22, segunda linha e segunda coluna, né? A22, linha e coluna, segunda linha, segunda coluna. Então, é o 3, né? Completando aqui os elementos. Nós temos aqui essa matriz, bom, uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas. É uma matriz 3 por 3. Então, nessa matriz temos 9 elementos, certo? Vamos nomear alguns, vamos determinar alguns elementos. É uma matriz B, então o elemento B11, o elemento da matriz B, que está na linha 1, coluna 1, é o 2, ó. Linha 1, primeira linha, são esses números aqui, 2, 4 e 5. E primeira coluna, 2, né? Então, o elemento da primeira linha e primeira coluna é o 2. É B12, ou seja, primeira linha, linha 1 e coluna 2, é o 4. Elemento B13, quem é o elemento que está na linha 1 e coluna 3? Linha 1, coluna 3. 1, 2, 3, terceira coluna, é o 5, né? Elemento da B21, segunda linha, primeira coluna. Segunda linha é essa, primeira coluna é essa, né? Então, segunda linha, primeira coluna é o 0. Quer dizer, desculpa. Isso, é o 0. Segunda linha, primeira coluna. Elemento B22, segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna, né? Então, segunda linha, segunda coluna, quem é? 1. Elemento B32, terceira linha e segunda coluna. Terceira linha, segunda coluna é essa. Então, terceira linha e segunda coluna é o elemento 3, certo? Então, foi só para definir uma matriz, os elementos, né? Em relação à linha, coluna, a quantidade de elementos para vocês. Agora, vamos classificar algumas matrizes, né? Nós temos aqui a primeira classificação é a matriz transposta. O que é uma matriz transposta? Bom, uma matriz é chamada de transposta quando a partir de uma matriz a gente troca as linhas pela coluna, certo? Então, nós vamos para eu determinar a matriz transposta dessa matriz A, eu vou pegar a linha e trocar pela coluna, certo, pessoal? Então, vamos lá. Como vamos fazer isso? Olha, A é uma matriz de 2 linhas e 3 colunas, certo? Então, nós temos, uma matriz 2 por 3, tudo bem? E nós vamos, para determinar a matriz transposta de A, fazer a linha virar coluna. As linhas vão virar coluna. Ou seja, a primeira linha, ela vai ser transformada na primeira coluna da matriz transposta. Outra coisa, a transposta de uma matriz A gente denomina como A elevado a um Tzinho, tá? Então, A elevado a T quer dizer que é a matriz transposta de A, certo? Então, vamos lá. Quem vai ser a matriz transposta da matriz A? Vai ser a primeira linha, vai virar a primeira coluna. A primeira linha é 2, 1, 3. Então, eu vou transformar em coluna, ou seja, na vertical. 2, 1, 3, certo?
a segunda linha vai virar a segunda coluna. Menos 1, 0 e 2 vai virar a segunda coluna. Menos 1, 0 e 2. Então, nós vamos ter aqui a matriz transposta de A. Olha, a matriz A era uma matriz de 2 linhas, 3 colunas, certo? 2 por 3. A matriz transposta de A vai ser uma matriz com 3 linhas, ó. 1, 2, 3. 3 linhas por 2 colunas. Então, vira o contrário, né? O que antes era 2 linhas, 3 colunas, virou 3 linhas e 2 colunas, certo? O que era linha vira coluna. Se eram 2 linhas, vão ser 2 colunas. Se eram 3 colunas, vai ficar 2 linhas, né? O que era linha virou coluna. Bom, e aí nós vamos perceber o seguinte: o elemento, por exemplo, 2, o elemento 2 é o elemento A1 que está na primeira linha, primeira coluna, certo? Na matriz transposta, esse 2 continuou lá na primeira linha e primeira coluna, certo? Agora o elemento 3, aqui na matriz A, era o elemento da primeira linha e terceira coluna, certo? No caso da matriz transposta, o 3, ele virou o elemento A da terceira linha e primeira coluna. Então, antes ele era o elemento A, 1, 3. Agora ele virou o elemento 3, 1. Da linha 3, tudo fica ao contrário, né? O que era antes uma matriz M por N, né? 2 por 3, na transposta virou 3 por 2, ou seja, N por M. A quantidade de colunas virou a quantidade de linhas, e a quantidade de linhas virou a quantidade de colunas. E os elementos, eles inverteram também. O que antes era o elemento da linha 1, coluna 3, desculpa, virou elemento da linha 3, o que era coluna, terceira coluna, virou terceira linha. E primeira linha virou primeira coluna. E é isso que está dizendo aqui. Na matriz A, um elemento que estava na linha I e coluna J, e era uma matriz M por N, na transposta ficou tudo ao contrário. É um elemento que virou o J, que era da coluna, virou linha. Ficou linha J e coluna I. E era uma matriz M por N, virou uma matriz N por M, certo? Vamos falar um pouquinho sobre a matriz linha. Então, matriz transposta, nós vimos que o que era linha virou coluna, certo? A transposta de uma matriz é só a gente pegar os números da linha e transformar sempre em coluna. Primeira linha, primeira coluna. Segunda linha virou segunda coluna, certo? E a matriz linha? O que é a matriz linha? É aquela matriz que tem apenas uma linha, ou seja, é do tipo 1 por N. Ela pode ter infinitas colunas, porém ela tem apenas uma linha. Nós temos aqui exemplo. Matriz A, de uma linha só, com 4 colunas. Então, é uma matriz 1 por 4, né? Essa coluna, 2, 3, 7, 1, certo? A matriz B é a matriz que também tem apenas uma linha, raiz de 3, 2, 5. É uma matriz 1 por 3, né? São 3 colunas, 3 elementos, certo? Então, matriz linha é aquela matriz que tem apenas uma linha. E a matriz coluna é aquela matriz que tem apenas uma coluna, certo? Não tem outra, é apenas uma coluna e pode ter infinitas linhas. Por exemplo, o expoente, a matriz A, 1, 2, 5, ela tem apenas uma coluna. Linha, ela tem 3, então é uma matriz 3 linhas por uma coluna. Então, ela é do tipo M, que ela pode ter infinitas linhas por 1, que sempre vai ter uma coluna.
Neste caso aqui da B, nós temos uma coluna e quantas linhas? 1, 2, 3, 4 linhas. Então, é uma matriz 4 por 1, certo? Então, vimos matriz transposta, matriz linha e matriz coluna.